Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Hettich, eu sou brasileira, eu moro aqui na Polônia e hoje eu vou comentar com vocês a invasão do Putin à Ucrânia. Nesse domingo a gente fez uma live no último domingo e a gente conversou sobre a Ucrânia. Eu falei que eu demorei tanto tempo para falar sobre a situação porque as coisas mudam de repente, tudo acontece no último momento, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas que eu achava que o Putin não ia invadir a Ucrânia tão cedo. Pois bem, no dia seguinte, esse arrombado foi lá e invadiu a Ucrânia, deu a ordem para invadir a Ucrânia, só para me contradizer. Mas, brincadeiras à parte, eu tô brincando, rindo para não chorar, porque é uma situação gravíssima e eu precisei me acalmar um pouco antes de vir aqui falar, porque eu fiquei. Todo mundo, né? Como todo mundo, eu fiquei muito impactada com essa decisão do Putin. Eu estou aqui no meu computador nesse momento para a gente comentar algumas notícias internacionais. Eu estou aqui com sites da Polônia, dos Estados Unidos, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, para começo de conversa, essa situação começou. O Putin, ele fez, apesar de eu achar que ele não ia invadir nesse momento, ele fez as coisas da maneira que eu falei que é característica dele, que é sempre fazer, sempre usando muita manipulação, sempre na traição, sempre de uma maneira muito de uma maneira muito baixa, sabe? Bom, qual é a guerra, né, que é nobre? Na minha opinião, nenhuma. Mas então, o Putin, ele sempre faz as coisas dessa maneira e ele fez essa invasão nesse momento que ele ordenou. Ele fez exatamente o mesmo passo a passo que ele fez na invasão com a Crimeia. Ele pegou um pedaço da Ucrânia, ele começou através da internet, usando guerra digital, ele começou a incitar a população que mora naquela região, que é de origem russa, que tem essa cultura russa e se identifica com o país. Eles começaram a manipular, invadir os computadores, invadir a internet daquela região, fazer as pessoas receberem um monte de fake news, de notícias, de coisas desestabilizando o governo, criando uma insurreição e revoltas naquela região. Então já faz anos que aquela é uma região que que é problemática, que tem conflitos, e 14 mil pessoas morreram lá em conflitos armados nos últimos anos. Então, o que o Putin fez? Ele não foi lá e começou uma guerra invadindo de repente, assim, do nada, a região, e nem declarou guerra e nem falou que tá invadindo a região. Ele nem admitiu que a invasão. Então, o que ele falou foi que essa região, no cantinho da Ucrânia, que chama, são dois estados, talvez, a gente pode chamar de estados, áreas separatistas, que chama Donetsk e Luhansk. Então, Donetsk e Luhansk são duas áreas que estão tentando se separar da Ucrânia, sendo instigadas pela Rússia para fazer isso. Então, nos últimos tempos, a Rússia já estava retirando civis dessa região e levando para dentro da Rússia e dizendo que estava fazendo isso para proteger os civis e tal, dos conflitos, até que o Putin agora mandou tropas russas entrarem na região para proteger essas regiões revoltadas de agressões da Ucrânia. Então, ao invés dele ir lá e fazer as coisas que ele quer fazer, a invasão que ele quer fazer, e ser honesto sobre isso, ele está dizendo que o que ele está fazendo é enviar tropas de paz para garantir a paz naquelas regiões, que foi o que ele fez com a Crimeia e acabou anexando a Crimeia. Então, obviamente, apesar desse discurso descarado dele, escroto de que estou enviando paz para essa região, todo mundo sabe que o próximo passo depois da paz da Rússia é anexar. E é uma região bem grande, até não é só um pedacinho pequenininho, é uma boa região, um bom pedaço de terra, e o Putin já estava com 15 mil soldados naquela região. Então agora ele deu essa ordem para entrar
E a União Europeia já começou a fazer sanções contra a Rússia, que era o que eles tinham já avisado que eles iam fazer. Se o Putin seguisse com esse plano, eles iam fazer sanções econômicas, iam bloquear não só bancos russos, mas também vários milionários russos iam sofrer sanções pessoais da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, isso já está acontecendo. E acho que a principal sanção que está todo mundo comentando é que a Rússia estava construindo um gasoduto até a Alemanha, já fazia anos, para exportar gás natural para a Alemanha. Essa pipeline, esses canos que estavam sendo construídos, já foram concluídos e só estava faltando a Alemanha dar o ok, verificar, né, se está tudo certo, dar o ok para a Rússia começar a exportar gás natural direto para a Alemanha, ia dobrar a exportação de gás natural deles para a Alemanha e eles não iam mais precisar passar por dentro da Ucrânia e pagar taxas para passar por dentro da Ucrânia. Então a primeira coisa que a Alemanha fez foi dizer que eles não vão dar o ok. O Olaf, o chanceler da Alemanha, falou que eles não vão autorizar o início do transporte de gás para a Alemanha. Então vai ficar parado os canos lá, porque agora eles não querem saber de aumentar a exportação da Rússia para a Alemanha. Além disso, os Estados Unidos já falou que o investimento, qualquer dinheiro sendo enviado para essas regiões da Ucrânia deve ser congelado e está proibido fazer novos investimentos nessa região. Mas se é só nessa região, eu não sei se isso é uma sanção tão forte assim, porque comparado com o resto da Rússia, eu não sei se tinha muita gente investindo dinheiro nesse pedaço de terra ali. Do governo polonês, o que a gente pode conversar? Então, só voltando, o Putin não admitiu que isso é uma invasão, ele fala que está enviando tropas de paz para essa região, mas ao mesmo tempo ele foi ontem à noite, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, ele foi para a TV russa e fez uma declaração ao vivo na TV de mais de 1 hora falando. Mas o que todo mundo comentou é que ele parecia parecia que ele foi lá abrir o peito, falar agora tá todo mundo prestando atenção em mim, agora vocês vão escutar o que eu vou falar. Ele sabia que o mundo estava escutando ele, então ele ficou 1 hora falando e a maior parte do tempo ele falou da Ucrânia. E parece que ele estava fazendo campanha política para ser presidente da Ucrânia. Ele só falava da Ucrânia, era um homem com uma obsessão e essa obsessão era a Ucrânia. Então ele só falou disso o tempo todo e falou que os outros países nunca quiseram ser amigos da Rússia, mas que eles também não precisavam ser inimigos, mas que agora o resto do mundo escolheu ser inimigo da Rússia, então agora eles vão ver, agora a Rússia vai mostrar, e lá. Então fez um discurso falando basicamente que a Rússia queria ser amigos e que ninguém queria ser amigo da Rússia e que esse negócio de ter que conter a Rússia, que foi também bem a palavra que eu usei no domingo, que os Estados Unidos sempre tentam conter a Rússia e que a Rússia não quer mais ser contida e que agora todo mundo vai ver. Então, foi isso que aconteceu, isso foi tudo ontem à noite, segunda-feira, hoje é terça, estou gravando esse vídeo na terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. E agora a Polônia, nesse momento, está em alerta vermelho para guerra digital, guerra virtual, como você quiser chamar, agressões virtuais. Então, a Polônia tem 4 níveis de alerta para agressões virtuais, que é A, B, C, D. A gente estava no A desde o ano passado, desde novembro, eu acho, ou dezembro, eu acho, desde dezembro. E agora, então a gente pulou o B e passou direto para o C. A gente ainda não está no D, mas a gente chegar nesse nível C já é muito grave, então o site do governo polonês tá com uma faixa vermelha enorme. Eu vou colocar os links aqui na descrição para quem quiser ver as notícias que eu tô lendo. E eles estão avisando, então, tá esse aviso oficial no site do governo polonês, dizendo que a gente está em alerta vermelho para crimes virtuais.
porque o que a Rússia fez com a Crimeia, fez com a Ucrânia em todas essas situações é que eles se infiltram na internet do país e os próprios cidadãos não sabem e não notam que estão recebendo informações da Rússia e o governo não consegue identificar. Então você começa a receber notícias em polonês, na sua língua, como se fossem de outros poloneses falando sobre a Rússia, dando apoio para a Rússia, falando que o governo polonês, no caso aqui seria, que o governo polonês é uma droga, que tá tudo ruim, mas que a Rússia é boa, a gente tem que apoiar a Rússia. Então começa a manipular a mente das pessoas, que principalmente essas pessoas que gostam de ler qualquer coisa na internet, que não jogam no Google, que não pesquisam, que pegam qualquer meme de WhatsApp e já acreditam logo, essas pessoas são as primeiras. Então começam a receber todas essas fake news, toda essa manipulação e acreditar e mandar nos grupos da família, pelo WhatsApp, pelo Facebook e espalhar essas notícias sem filtrar. E daí que daqui a pouco, quando você vê, já tem um monte de gente acreditando e apoiando. E foi assim que eles fizeram nessa região que acabou se rebelando contra a Ucrânia, que agora a Rússia está ajudando a ter paz. E agora a Polônia está em alerta vermelho para eles não fazerem isso com a Polônia, porque a gente é o próximo, depois da Ucrânia vem a Polônia, a gente só tem um país, só tem a Ucrânia entre a Rússia e a Polônia. Então, a partir do momento que a Rússia invade a Ucrânia, estão já encostados na gente. E, temos experiência com a Rússia no passado. Então o governo polonês está em alerta vermelho, está avisando. Eu estou traduzindo aqui, então talvez fique meio estranho o que eu vou falar, mas eu vou tentar traduzir enquanto eu leio. Então, agora as autoridades têm algumas tarefas para fazer, colocando esse alerta vermelho, são tarefas que já estão especificadas e previstas desde julho de 2016 no escopo desse projeto para ter essa performance quando o alerta subir. Então, essas tarefas incluem, entre outras, que 24 horas por dia administradores dos sistemas principais do governo e pessoas autorizadas para fazer decisões vão ficar vigiando esse sistema. 24 horas por dia vai ter gente olhando e com poder de decisão para, se qualquer coisa que aparecer, poder tomar uma atitude muito rápida. Vão estar revisando e cuidando dos recursos do governo para proteger eles de uma possibilidade de um eventual ataque. E o terceiro ponto principal é preparar para que os negócios da Polônia, para que os negócios, business da Polônia continuem funcionando caso alguém corte a internet da nação, porque foi o que eles fizeram com a Ucrânia. Eles ficaram um país inteiro sem internet porque a Rússia cercou a Ucrânia com tanques, com antenas para interferência de sinal, cortaram as linhas físicas e os sinais pelo ar. Eles tinham tanques com antenas de interferência e aviões com interferência, que faziam interferência de sinal, e eles ficaram voando e circulando a Ucrânia e não entrava e não saía informação nenhuma pela internet. É muito assustador. Então, a Polônia está se preparando para sobreviver sem internet, se precisar, os negócios, os sistemas da Polônia continuarem funcionando, Tentar proteger até o último momento e, se precisar, poder funcionar sem internet. E, além disso, claro, eles pedem para todo mundo, todos os cidadãos, se você avistar qualquer situação estranha ou qualquer ameaça, avise imediatamente a polícia pelo número 112 no seu telefone. Então, esse é o alerta que a gente está. Eu achei bem interessante que o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, ele tomou então esse cuidado de começar logo a aumentar o alerta tecnológico, de ameaça tecnológica. Então esse é um momento, é o que nós temos na Polônia. Tá todo mundo tenso. O Putin tinha falado que ia retirar as tropas da Bielorrússia, não retirou nada, e tá mandando navios, tá deslocando navios. Aqui nas últimas notícias,
É, tem os maiores jornais do país, da Polônia, do mundo, estão com cobertura 24 horas. Então, na home do jornal, você tem ali 24 horas notícias atualizadas sobre o que está acontecendo. E daí fala, 11 minutos atrás, a última notícia era que o Roman Abramovich, um dos oligarcas russos, uma das pessoas mais ricas da Rússia, tá saindo de Barcelona nesse momento. Ele tá, tipo, saindo rápido, sabe? Assim, tá se apressando para sair logo das docas e ir embora de Barcelona, porque ele é uma das pessoas que com certeza vai sofrer sanções. Então, a Espanha vai tentar segurar o cara. Eu não sei que tipo de sanções que podem ser que a pessoa não vai poder sair do país. Então, eu acho que ele está tentando, né? A notícia aqui está dizendo que ele está tentando fugir de Barcelona antes que alguém pegue ele e tente segurar e fazer alguma sanção. E o primeiro-ministro da Polônia conversou com o chanceler da Alemanha, falando sobre fazer. O primeiro-ministro da Polônia está pedindo para a Alemanha fazer sanções ainda mais intensas contra a Rússia. E a Polônia também está sugerindo congelar todos os bens dos ricos russos na Polônia. Então, se eles têm contas no banco, se eles têm qualquer empresa ou bens na Polônia, que sejam imediatamente congelados antes que os caras tirem da Polônia, ou tirem dos outros países. Então, também aqui tem outra notícia falando que os oligarcas russos, essas pessoas ricas, os donos dos meios de produção da Rússia, eles já está sendo observado que desde dezembro eles já estavam tirando seu dinheiro de bancos internacionais e trazendo tudo de volta para a Rússia, provavelmente já sabendo que a Rússia ia fazer isso e que essas sanções iam ocorrer, que iam congelar os bens e iam usar o dinheiro para pressionar a Rússia. Então as pessoas estão tirando o dinheiro dos outros países, trazendo de volta para a Rússia desde dezembro, já contando que isso ia acontecer. A última notícia urgente postada agora é anunciando que os presidentes dos nove países, são os 9 de Bucareste, da OTAN, são países que pertencem à OTAN, vão se encontrar sexta-feira aqui em Varsóvia para conversar sobre a situação. Então, essa é a última notícia. Os 9 países já resolveram, já acertaram tudo e está vindo todo mundo aqui para Varsóvia para decidir o que eles vão fazer com o Putin. Acabou de ser anunciado que o parlamento da Rússia recebeu o pedido do Conselho para usar o exército russo fora do país, para levar o exército para fora do país. Então eles não tinham saído com o exército ainda, ele já tinha dado a ordem, já tinha falado que ele ia invadir a Ucrânia com essas tropas de paz, que ninguém pediu, mas que ele acha que ele tem que colocar lá. E agora, então, 12 minutos atrás, ele já pediu autorização do Conselho do Parlamento Russo para levar. Essa autorização que ele pede é puramente formalidade, né? Porque ele faz o que ele quer e o Conselho nunca vai falar não para ele, mas tudo bem. Pedir autorização para levar. Então, nesse momento, é tudo isso que a gente sabe. A desculpa do Putin para entrar na região do Donetsk e Luhansk é dizer que a Ucrânia vai fazer uma agressão contra essa região que está revoltada, né, que tem pessoas, conflitos lá, e que a Rússia precisa ir proteger essa região da própria Ucrânia. Então, eles estão fazendo essa movimentação, mas ao mesmo tempo as tropas continuam indo para outros lugares também, não estão concentradas nessa região. As tropas russas estão indo por mar, por terra, para todos os lugares. Então, a fronteira com a Rússia está todo mundo tenso e preocupado e vendo o que vai acontecer. A Rússia já está sofrendo sanções econômicas de todo mundo. E os presidentes dos 9 de Bucareste vão se encontrar sexta-feira aqui em Varsóvia para decidir o que mais fazer com esses caras. Então, esse foi um plantão da Ana. Obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima.